Fala galera, eu sou Felipe Drummond, jornalista esportivo. Quem acompanha o Esportes USA já deve conhecer pelo menos meu texto, né? Só que agora a gente está inovando, a gente começou a fazer a partir desse vídeo, o Esportes USA também trará para vocês um canal no YouTube. Espero que vocês gostem, já quero convidar todo mundo a dar seu like aqui embaixo, a comentar, até para ajudar a gente a melhorar esse canal e que a gente consiga fazer um negócio bacana. Eu, como a maioria de vocês também, fã dos esportes americanos, sinto falta de alguns canais de informação, já que não há TV aberta, não fala sobre, e nas TVs fechadas meio que você tem que optar, ou pela ESPN ou pelo Sport TV para alguns casos, né? Não sempre de NFL, como é o caso desse vídeo de hoje. E a gente está abrindo essa opção exatamente por isso, para você também ter o seu canal de futebol americano, de hockey, de UFC, tudo para você poder acompanhar com as melhores informações possíveis. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, né? Um teste, e convido a todos vocês a compartilhar, quem quiser, curtir a página, se inscrever aqui no nosso canal já para dar aquela força. E daqui para frente a gente quer melhorar sempre. Já peço desculpa um pouquinho até por conta da luz aí, mas a gente está sempre melhorando e no próximo vídeo eu garanto que a gente vai estar fazendo ainda melhor do que hoje. Então vamos lá, acabou a semana 5 do futebol americano, né? A gente passou já 5 semanas e agora só restou um time invicto. Para minha alegria, claro, meu Minnesota Vikings, pela primeira vez na minha vida eu estou conseguindo ver um time tão bom quanto esse, jogando com a camisa do meu time. Chegou a 5 vitórias e 0 derrotas, graças à vitória sobre o Houston Texans, 31-13. E o grande destaque do time vem sendo o quarterback emprestado, diga-se de passagem, Sam Bradford, que o time conseguiu arrumar no apagar das luzes da off-season. Nessa vitória de 31-13, o Bradford, para você ter ideia, teve 22 passes completados de 30 para 271 jardas e 2 touchdowns. O mais impressionante é que ele, muito contestado, chegou à sua 4ª partida como titular e ainda não lançou interceptações. Digo contestação pelo seguinte: muitos torcedores dos Vikings e os próprios adversários zoaram muito quando o time perdeu o Teddy Bridgewater e apostou uma escolha de primeiro round e uma de segundo round no ano que vem pelo um quarterback que estava na descendente da carreira, estava no Philadelphia Eagles, e o time apostou alto. Mas por que apostou alto? Porque tem um time bom, como está se provando, com chance de chegar a um possível Super Bowl, e não queria perder essa temporada assim só por conta da lesão do seu quarterback titular. E a aposta vem dando certo, né? O time está com uma super defesa, uma secundária forte, uma linha defensiva mais forte ainda, que pressiona o quarterback o tempo todo, e é isso que vem fazendo a diferença. Você vai poder ver um pouquinho desses melhores momentos aqui, ó. Você clicar no link que está nesse videozinho que está sendo exibido aqui do lado, você vai para a página da NFL e vai poder ver os melhores momentos dessa partida lá. Recomendo, viu, porque foi um jogaço. Passando isso, antes dessa semana começar, tivemos o Philadelphia Eagles e o Denver Broncos, que também estavam invictos. Eram 3 times que agora só sobrou o Minnesota Vikings. Os Broncos, dentro de casa, foram surpreendidos pelo Atlanta Falcons, time do Matt Ryan e Julio Jones, que apesar de ter o poderio no ataque, conseguiu fazer uma defesa muito sólida nessa partida. E aí conseguiu a vitória por 23-16, mesmo esquema. Aqui no lado a gente está colocando o link para vocês poderem acompanhar os melhores momentos dessa partida. E o outro time que até então era a grande surpresa da temporada, o Philadelphia Eagles, também perdeu sua invencibilidade. O time não foi páreo para o Detroit corta isso aí, hein? Não foi páreo para o Detroit Lions e perdeu por 24-23 por conta de um vacilo do running back, o Matthews, que faltando 2 minutos ali para o jogo acabar, soltou a bola e propiciou para os Lions conseguir mais uma jogada e chutar um field goal que acabou dando a vitória ao time. Agora, esqueçamos essa questão de invencibilidade. O New England Patriots foi um capítulo à parte essa semana. Tudo porque Tom Brady voltou ao time. Todo mundo sabe que Tom Brady é um dos grandes jogadores da história. E a volta dele não poderia ser contra um adversário mais fácil e nem com uma atuação melhor do que a que ele teve, né? Tom Brady conseguiu completar 28 dos 40 passes tentados para incríveis 406 jardas e 3 touchdowns. O time ele levou, né, com esses números, ele conseguiu levar os Patriots à vitória por 33-13 sobre o Cleveland Browns. E, com isso, fez a 3ª melhor atuação da semana de um quarterback.
Ele só ficou atrás do Big Ben, do Pittsburgh Steelers, também vamos colocar aqui os melhores momentos do Big Ben, que conseguiu passar para 34 dos 47 passes tentados, ele conectou 34, para 380 jardas e 4 touchdowns. E a melhor pontuação nos fantasy, né, porque a gente pega a base para falar quem foi o melhor jogador da semana, é muito na pontuação do fantasy, porque ela mostra o quão efetivo aquele jogador conseguiu ser. O Marcus Mariota, do Tennessee Titans, que conseguiu completar 20 de 29 passes para apenas 163 jardas e 3 touchdowns, porém, além dessa parte do quarterback de pocket, que é aquele quarterback que fica ali no bolsão só lançando a bola, ele ainda saindo, correu 60 jardas e um touchdown corrido. Isso fez dele o jogador que mais pontuou nessa semana. Passando rapidamente aqui pelos outros resultados, Arizona Cardinals 33-21 no San Francisco 49ers. O Cardinals parece que despertou para a temporada, né? Ele que era o time considerado um dos favoritos, inclusive por nós do Sports USA, que na nossa previsão lá antes da temporada começar, colocamos eles como os grandes campeões. Washington Redskins derrotou o Baltimore Ravens por 16-10, num jogo em que a defesa dos Ravens até funcionou bem, porém o ataque não conseguiu os números que vinha tendo. Indianapolis Colts, Andrew Luck mais uma vez jogou bem, conseguiu conduzir o time a uma vitória por 29-23 sobre o Chicago Bears. Que aquele time, né, não é lá grande coisa, mas pode complicar, como qualquer time da NFL tem nível para complicar contra qualquer outro das outras 31 equipes. O Miami Dolphins segue decepcionando, né, dentro de casa perdeu por 17-30 para o Tennessee Titans, com a grande atuação do Marcus Mariota, que a gente falou, e que você teve a oportunidade de ver os melhores momentos dele aí. O Dallas Cowboys, uma grande atuação da dupla de novatos. Quem diria que os Cowboys, sem o Tony Romo, chegaria na quinta semana com o retrospecto de 4 vitórias e 1 derrota. O time de Dak Prescott e Ezekiel Elliott conseguiu a vitória sobre o Cincinnati Bengals, o forte Cincinnati Bengals, por 28-14, com a grande atuação dos dois jogadores. Vamos colocar aqui também para você poder ver essa atuação dos dois novatos. Antes dessa temporada começar, durante o draft, vários torcedores dos Cowboys criticaram a forma como o time trabalhou, pegando jogadores de ataque, sendo que o time precisava melhorar um pouco a defesa, precisava melhorar um pouco a linha defensiva, até a linha ofensiva, que já era uma das grandes coisas. Eles queriam isso. E eles estão acabando queimando a língua, né? Porque o Dallas foi meio óbvio na escolha. Quando sobrou o Ezekiel Elliott, eles trocaram para ter aquela posição e buscar o menino, porque ele batia recordes atrás de recordes do college e tá dando um recado na NFL, né? Chegou, já tá com mais de 500 jardas corridas, o menino é um fenômeno mesmo. E passando para o próximo jogo, Los Angeles Rams perdeu para o Buffalo Bills por 30-19. Oakland Raiders, esse time aí, podem ficar de olho que esse é uma das grandes forças dessa temporada. Chegou a sua 4ª vitória ao bater o San Diego Chargers por 34-31, clássico de divisão, hein? E fechando a rodada do domingo, o Green Bay Packers conseguiu vencer o New York Giants por 23-16 em mais uma boa atuação de Aaron Rodgers. Como esse vídeo a gente está gravando aqui nessa segunda-feira à noite, eu já falo que está acontecendo agora o jogo do Carolina Panthers contra o Tampa Bay Buccaneers. E a gente vai colocar aqui embaixo para vocês o resultado dessa partida para vocês não ficarem desinformados. Só porque é o tempo que a gente conseguiu ter para poder fazer esse vídeo para vocês, galera. Agora, né, depois de passar os resultados, falar o que de melhor aconteceu nessa quinta semana da NFL, passar como é que estão as classificações das divisões, né? Na AFC East, o New England Patriots do Tom Brady segue reinando, né? 4 vitórias e 1 derrota, seguido pelo Buffalo Bills, que está com 3 vitórias e 2 derrotas, e lá longe estão New York Jets e Miami Dolphins, cada um com 1 vitória e 4 derrotas. Surpreendente a posição do New York Jets, né? Muita gente esperava o New York Jets uma força nesse grupo, finalmente dando um pouquinho de trabalho ao New England Patriots, até porque o Tom Brady não ia participar dos 4 jogos.
mas o time meio que não sentiu. O Bill Belichick conseguiu fazer o time não sentir falta de um jogador como Tom Brady, e o time já está com 4-1, então essa divisão parece que vai ser favas contadas novamente. AFC Norte, Pittsburgh Steelers, como previsto, está andando na frente aí desde o início, já está com 4 vitórias e 1 derrota, seguido pelo Baltimore Ravens, que teve um tropeço nessa semana e está com 3 vitórias e 2 derrotas, e o Cincinnati Bengals, de quem se esperava também um pouco mais, né? Eles não estão tão mal, mas também não estão bem, com 2 vitórias e 3 derrotas. Cleveland Browns ainda não sabe o que é vencer. Na AFC Sul, que é do time que vai ser a casa do Super Bowl 51, né? Que inclusive é o time que está liderando essa divisão. O Houston Texans está com 3 vitórias e 2 derrotas, seguido pelo Tennessee Titans com 2 vitórias e 3 derrotas, assim como o Indianapolis Colts com 2 vitórias e 3 derrotas, e o Jacksonville Jaguars, que descansou nessa semana, 1 vitória e 3 derrotas. Essa divisão era aquela coisa, era uma incógnita. Todo mundo esperava muito dos Colts mais uma vez, e parece que o time não está conseguindo dar os resultados. Porém, como a divisão é muito fraca, mesmo perdendo 3, o time ainda está na segunda posição, só um joguinho atrás do primeiro, que é o Houston Texans. Então, tudo pode acontecer nessa divisão. Apesar de ser uma divisão mais fraca, volto a repetir, é uma das divisões mais desequilibradas, mais nivelada por baixo, né, infelizmente. Na AFC West, o Oakland Raiders assumiu a ponta, que vinha sendo do Denver Broncos. Os dois times estão com 4 vitórias e 1 derrota, porém nos critérios de desempate o Oakland Raiders passou na frente. O time já era uma expectativa para ser surpresa e o Broncos está indo bem, apesar da derrota surpreendente que sofreu para o Atlanta Falcons nessa semana, o time está indo muito bem. Kansas City Chiefs, do brasileiro Caio Santos, está com 2 vitórias e 2 derrotas, também folgou nessa semana. E o San Diego Chargers está com 1 vitória e 4 derrotas. Só que o impressionante é que o San Diego Chargers chegou em todos os quartos finais vencendo os jogos e acabou perdendo 4 deles. Passando para NFC, a divisão nacional, na Conferência Nacional. Eu consegui mudar aqui, né, porque celular meio bosta, né? Ei, caralho, isso. Aí chegamos na NFC, NFC West, NFC East, perdão, NFC Leste, no caso. O Dallas Cowboys, surpreendentemente, aquela história que a gente acabou de falar, né? Os novatos estão carregando o time nas costas, sem o Tony Romo e sem o Dez Bryant. Quem imaginaria que um time conseguiria chegar a 4-1 sem esses 2 jogadores, considerados os 2 melhores do elenco inteiro do time, e eles estão conseguindo fazer isso. 4-1 seguido pelo surpreendente Philadelphia Eagles, que perdeu a primeira partida e como tinha folgado na outra semana está com 3-1, ainda pode igualar essa marca aí, né, para poder empatar pelo menos na liderança. Embaixo vem o Washington Redskins, que está com um bom time, está jogando bem, porém está com 3 vitórias e 2 derrotas e por isso aparece na terceira posição. E o super ataque do New York Giants, que parece que vai engrenar e ainda não conseguiu engrenar de fato. Estão com 2 vitórias e 3 derrotas e aparecem em último lugar da divisão. Na NFC Norte, como a gente falou, o Vikings, né? É o único time invicto por enquanto, está com 5 vitórias e 0 derrotas, já tendo vencido uma na divisão, que foi contra o Green Bay Packers, na abertura do novo estádio. 100% de aproveitamento e uma coisa engraçada, o time já perdeu o quarterback antes da temporada começar, Teddy Bridgewater machucou e não volta nessa temporada. O running back Adrian Peterson, principal jogador do time, se machucou há 2 rodadas e o time continua ganhando sem essa força. Perdeu o principal wide receiver, Stephon Diggs, continua ganhando e agora nessa semana perdeu o Cordell Patterson, que era o substituto do Diggs. E mesmo assim o time continua mantendo o nível graças à forte defesa. É bom que na próxima semana, semana 6, o time tem uma semana de descanso para ver quem consegue recuperar ali. Dizem que o Adrian Peterson daqui a 5 semanas já está de volta, mas como a cirurgia dele foi um pouco mais delicada, ainda não dá para ter tanta certeza disso. E também para o jogador não voltar sem estar 100%, né, que é muito importante. Dando sequência nessa divisão,
o time vem sendo perseguido pelo Green Bay Packers, que já folgou a sua semana nessa temporada e está com 3 vitórias e 1 derrota. Aaron Rodgers jogando muito novamente, para variar, né? Ao meu ver, o principal quarterback da atualidade, mesmo o Tom Brady fazendo misérias como vem fazendo nos últimos anos, ainda considero o Aaron Rodgers o principal jogador dessa posição. Detroit Lions, que surpreendeu o Philadelphia Eagles, está com 2 vitórias e 3 derrotas, e o Chicago Bears, que nos últimos anos se tornou o time mais fraco dessa divisão, está com 1 vitória e 4 derrotas. NFC Sul, que é a que está tendo o jogo agora, né, do Carolina Panthers. O Falcons está liderando, surpreendentemente. É um time que as 4 primeiras partidas eles não mostravam que tinham nada na defesa. A defesa era uma peneira, quem quisesse pontuar, pontuava, porém um ataque compensava. Matt Ryan já teve alguns jogos acima de 400, um jogo acima de 500 jardas de lançamento. Julio Jones já teve mais de 2 jogos com mais de 100 jardas de recepção. Na semana 4 ele teve 300 jardas de recepção. Acho que fez a 3ª marca da história da NFL para um wide receiver. E isso tem feito os Falcons brilharem. Os Falcons estão com 4 vitórias e 1 derrota. Só que vale a pena lembrar que na última temporada esse time conseguiu chegar a 5 vitórias e nenhuma derrota. E depois desandou, perdeu 7, 8, 9 seguidas. Então pode ficar de olho. Porém, é um time que você não pode apostar todas as fichas de uma vez. Não vale a pena arriscar tanto com o Atlanta Falcons. Por enquanto, né? Esse time pode realmente criar essa confiança e ir até o final dessa forma. Ele vem sendo seguido pelo Tampa Bay Buccaneers e pelo Carolina Panthers, que estão com 1-3, porém, como os dois estão jogando agora, um dos dois deve sair vencedor e vai pular para essa 2ª posição. Carolina Panthers, que está sem o Ken Newton, que sofreu uma concussão na semana 4 e nessa semana 5 não entrou em campo. O New Orleans Saints fecha a divisão também com 1 vitória e 3 derrotas. Drew Brees está jogando muito, está fazendo o que dele se espera, porém o time não ajuda. E quando o time não ajuda nem defensivamente nem ofensivamente, fica difícil para qualquer jogador. Nem gênios como Drew Brees conseguem levar um time tão longe assim. E fechando as divisões na NFC. Na NFC West, o Seattle Seahawks, que foi 2 vezes finalista nos últimos 3 anos do Super Bowl, está com 3 vitórias e 1 derrota, e parece que o ataque do time engrenou. Até agora não, né? Depois das 3 primeiras semanas, o grande problema desse time era que o ataque não pontuava. O time estava ganhando apenas porque a defesa jogava muito bem. E nas últimas 2 partidas passou dos 25 pontos e conseguiu dar provas de que pode sim chegar novamente forte aos playoffs. Está com 3 vitórias e 1 derrota e liderando a divisão, que tem em segundo lugar o Los Angeles Rams com 3 vitórias e 2 derrotas, porque o Arizona Cardinals não conseguiu encaixar ainda o time e ainda não conseguiu grandes resultados. Conseguiu 2 vitórias contra adversários mais fracos, mas nos grandes jogos ainda não conseguiu mostrar que é um dos times mais fortes e está com 2 vitórias e 3 derrotas. E fechando todas essas divisões, o San Francisco 49ers, que está com 1 vitória e 4 derrotas, mais coisas que já era esperado. O time tem uma boa defesa, mas o ataque não consegue funcionar, até por conta de não ter um quarterback titular de fato, aquele quarterback franchise quarterback, né? O que você nem pensa em trocar nos próximos 10 anos. Isso o time não tem, e time que não tem isso paga caro na NFL. Felizmente ou infelizmente, né? Depende para que time que você torce. O torcedor do 49ers deve estar muito triste nesse momento, até porque há 2, 3 temporadas ainda tinha o Jim Harbaugh como técnico e ele conseguia não fazer tanta diferença, mas conseguia fazer o time não sentir a falta de um quarterback. Até porque ele contava com o Alex Smith, que acabou perdendo a vaga para o Colin Kaepernick, que ainda não está 100%, e deve voltar ao time assim que tiver 100%. Mas o time ainda tem muito a melhorar, é um caminho ainda distante, acho que pelo menos uns 3 anos até ele voltar a brigar. Falando agora já da próxima semana, né, que começa na próxima quinta-feira. Quem gosta de dormir cedo já vai um aviso. Aproveita a próxima quinta-feira, no Thursday Night Football, que teremos o clássico entre San Diego Chargers e Denver Broncos, para assistir esse jogo, porque ele é o último dessa temporada, que vai começar às 9h30, horário de Brasília.
porque a partir de domingo, com o início do horário de verão no Brasil, os jogos passarão para as 22h30. E a partir de novembro, quando acaba o horário de verão no hemisfério norte, que é o caso dos Estados Unidos, os jogos vão começar às 23h30. Aí começa aquela história que o pessoal do ESPN brinca muito, que dormir é para os fracos. E é porque os jogos vão começar a acabar às 2h30, 3 horas da manhã. Então aproveitem essa quinta-feira, que é o último jogo noturno, né? Porque no domingo tem jogos o dia inteiro, que vocês poderão assistir de 9h30 até em torno de meia-noite e meia, 1h da manhã. Aquele negócio acaba cedo, então aproveitem, a dica que a gente pode dar. Além disso, os principais jogos dessa semana, que vai ter o Vikings descansando, como a gente falou anteriormente, fica a dica do Esportes USA para vocês, que é Atlanta Falcons e Seattle Seahawks, que se enfrentam às 6h25 do próximo domingo, e é um jogo que coloca uma das melhores defesas, que é a dos Seahawks, contra um dos melhores ataques, se não o melhor da temporada, que é o Atlanta Falcons, e que teve uma atuação dominante na defesa contra o Denver Broncos na última semana. Além disso, tem Cowboys versus Packers, que é aquela história, os Cowboys vão ser liderados por meninos, né, e vão enfrentar um dos times que, para todo mundo, estão prontos para ganhar um Super Bowl. E fechando na segunda-feira, o New York Jets encara o Arizona Cardinals, num daqueles jogos que antes da temporada todo mundo iria cotar para ser um jogo de playoff. Os dois times eram cotados para chegar fortes aos playoffs, mas parece que pelo menos um desses times vai ficar pelo caminho, né? Os Cardinals com 2 vitórias e 3 derrotas, os Jets com 1 vitória e 4 derrotas, então é meio que um jogo de vida ou morte. Apesar de a gente estar na sexta semana, é só fazer os cálculos rápidos. Se os Cardinals perdem, eles chegam a 4 derrotas. Normalmente o último time a se classificar numa conferência, eles classificam com 6 derrotas e 10 vitórias. Então já pode ver que isso já pode complicar muitas ambições do Cardinals, e o que não tem nem como falar isso sobre o Jets, né? Os Jets, que não eram favoritos para a sua divisão, eles apenas eram colocados como uma potência a chegar para brigar com o New England Patriots, porque o Tom Brady estaria fora de 4 jogos. Os Jets começaram muito mal e, se perder, já vão chegar a 5 derrotas. Ou seja, se eles chegam a 5 derrotas, eles vão precisar ganhar dos últimos 10 jogos, 9. E é muito difícil o time conseguir fazer isso. Ano passado a gente teve o Kansas City Chiefs apenas, que conseguiu emplacar 9, 10, 11 vitórias seguidas para conseguir chegar à pós-temporada. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de pedir novamente para vocês, deixa nos comentários aqui, na nossa página do Facebook, na própria página do esportesusa.com.br, os seus comentários, o que faltou, o que a gente pode melhorar, o que vocês querem saber mais. Não precisa falar só de futebol americano, porque nós faremos outros vídeos de outros esportes. No meu caso, vou comandar a parte de NBA quando começar a temporada. O UFC a gente já tem um material muito forte também. E queria pedir mesmo a ajuda de vocês para fazer o nosso canal ficar melhor. Quanto mais vocês ajudarem, quanto mais vocês curtirem, quanto mais vocês compartilharem e quanto mais likes e inscrições der no canal, melhor pra gente, melhor pra vocês, que vai fazer a gente fazer mais vídeos, apostar mais em vídeos, em mais informações assim. E espero que todos tenham gostado, e é isso aí. Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau.